Oi, gente, tudo bom com vocês? Mais um vídeo aqui pro canal, mais um vídeo da gente falando do interior da província de Ontário, da gente falando do interior do Canadá, tá? Da gente falando aqui da cidade de Sudbury. E hoje o clima amanheceu, né? Frio, tá? Já tem algumas semanas que o frio tá chegando com calma. The winter's coming, né? Como diria o poeta. Então, hoje amanheceu 7, 8 graus. E aí, ao longo do dia, ele vai esquentando um pouquinho. Mas não temos passado dos 25, 24 graus, né? E aí, o vídeo de hoje, a gente vai falar de um tema, primeiro, polêmico, tá? E não tem aqui nenhum clickbait, não tem aqui nenhuma enganação. É realmente um tema polêmico. É um tema que muita gente pede, tá? Inclusive, esse vídeo que eu tô fazendo aqui agora veio de um seguidor, tá? De um inscrito muito legal que acompanha a gente lá de Portugal. Tá? Mandar um abraço, né, pra ele. E ele perguntou assim, ele não é português, tá? Ele é brasileiro, mas mora em Portugal. E ele perguntou: Thiago, por que você não faz vídeos, né? Mais vídeos mostrando feira, mostrando compras, mostrando a feira semanal, a feira mensal, as compras mensais. E até eu faço bastante, né? Mas realmente, custo de vida é um tema que é complicado de falar, tá? Complicadíssimo de se falar. Então, antes da gente ir pro vídeo, antes do vídeo propriamente dito, eu queria agradecer, né, você que chegou novo, você que chegou nova aqui no canal. Tem muita gente bacana chegando no canal, gente com muita ideia legal, gente que tá trocando ideia bacana. Então eu queria agradecer, né, se você chegou, se você tá maratonando o canal, se você tá inscrito. A gente tenta falar um pouco sobre vida real, um pouco sobre Canadá, um pouco sobre jogos, tá? É uma temática que vai estar sempre recorrente. E, inclusive, os jogos, né, também a gente inclui no custo de vida. Então, vamos embora. Vamos falar desse tema que é tão complicado. E eu vou explicar a vocês por que é complicado, tá? Vamos lá. A gente chegou aqui no Canadá no final de 2021, tá? Dezembro de 2021. Pós-pandemia, né? O mundo ficou uma loucura. E aí, o custo de vida no Canadá já tinha subido muito, tá? E por que eu falo isso? Vamos usar como exemplo meus grandes amigos, tá? Os irmãos Caio e Guilherme Prézia, né? Inclusive, se você chegou aqui através dele, valeu, né? Deles, valeu. E se você conheceu eles através de mim, também acho que é mais difícil, né? Mais fácil que você venha de lá pra cá. Mas isso aí não importa, os caras são simplesmente maravilhosos. E por que eu tô usando o exemplo deles? Eles chegaram aqui no Canadá há 15 anos atrás, tá? Mais de 15 anos atrás. Então, eles encontraram aqui no Canadá uma condição de vida totalmente diferente. Os preços de alimentos, os preços de moradia, né? Então, realmente foi a época de ouro, né? Se pode dizer assim, a época de ouro canadense. Então, esse tempo não existe mais, tá? Muito triste, infelizmente, mas quem chegou aqui já depois da pandemia já vê uma realidade completamente diferente. Não dá para colocar a culpa também só na pandemia, só na doença, tá? Também não tem isso não. Tem umas falhas humanas aí no percurso. Mas, sem entrar no tema do que causou, o que não causou, o problema é que o custo de vida aumentou no Canadá. E muito, tá? Eu tenho amigos canadenses que comprovam isso, né? Que já nasceram aqui, ou gente que chegou há muito tempo, né? Que comprova isso. E aí, e agora? O que é que faz? Tá? Tem duas opções, né? Para lidar com o aumento no custo de vida. Uma é você cortar totalmente seus gastos e viver com o básico, né? O que eu não recomendaria. Nenhum ser humano deveria viver só com o básico, tá? Nenhum ser humano deveria se privar, se poupar das coisas, né? Comida, gente. Coisa tão primordial. Comida, vestuário, casa. Ninguém se deveria se privar disso, né? Mas, infelizmente, a gente vive num mundo em que isso é colocado assim na cara de pau e ninguém faz nada para resolver, tá? E aí,
Ou você faz isso, né? Corta tudo e vive, né, no mínimo. Ou você dá um jeito de ter mais dinheiro, tá? Que é um pouco mais complicado, né? Trabalhar mais, estudar mais, pegar mais horas no trabalho, o que realmente vai causar em você um desconforto maior, um cansaço, um estresse, tá? Mas o capitalismo não liga para isso, tá? Não liga para isso. Mas saindo dessa área sociológica, né, do tema, o custo de vida, ele é algo que está influenciado totalmente no seu plano Canadá. Por quê? É uma coisa que você tem que pensar antes de vir, né? É uma coisa que você vai ter que conversar bastante com quem está vindo com você, o parceiro, a parceira, meu esposo, esposa, porque se vem estudar, já não dá para trabalhar tanto. Se vem trabalhar, quando vai achar emprego, tá? Uma média aqui, mais ou menos, as pessoas acham emprego. Tem gente que acha emprego em uma semana, tem gente que acha emprego em um mês, 2 meses, 3 meses. Então, só daí já dá uma quebra no nosso cálculo, tá? Porque a gente não tá lidando com coisas exatas, com números exatos. A gente tá lidando com muitas variáveis. Então, o custo de vida, primeiramente, vai depender de quanto você tem, tá? Se você é o Elon Musk, se você é o Luciano Huck, se você é as filhas do Silvio Santos, você não tá preocupado com o custo de vida, tá? Porque você tem muita grana sobrando, né? Mas, como você que me acompanha, eu não acho que seja o caso da grana tá tão sobrando. Se tiver, maravilha, né? Seja abençoado. Mas, geralmente, quem tá no Plano Canadá não tá com tanta grana sobrando assim, tá? Então, o que é que a gente faz? Eu não mostro mais vídeos tanto de compras, de feira e tal, porque é muito pessoal, tá certo? Depende do que você gosta de comer. Depende de se você tem filho, se você tem criança, né? Por exemplo, agora nós tivemos um bebezinho, né? Temos um bebê de 7 meses e o gasto aumentou muito, né? Fralda, lencinho umedecido, itens, né, de higiene pessoal de bebê é muito caro. Aqui no Canadá ainda é muito viável, tá? E o nosso bebezinho também, ele economiza bastante, né? Então, a minha esposa trabalha, né? Então, 8 horas por dia, eu fico com o bebê em casa 8 horas por dia e ele toma um leite, né? Uma formulazinha que é $40, tá? Se você me acompanha do Brasil, me diz quanto é que tá o leite de criança, a fórmula de criança, porque aqui $40 tá complicado. Então, ele gasta geralmente 2 por mês, o que é nada, né? Se você que tem bebê no Brasil, me diga aí, porque eu acho 2 latinhas, beleza. Mas, tipo, isso já aumentou $80 na nossa conta, tá? Eu compro um pacote de fraldas, não compro da mais baratinha, não compro da marca do mercado, porque é meu bebezinho, então eu quero dar o maior conforto a ele. A gente compra de uma marca consideravelmente boa, e aí, muito famosa no mundo todo. Eu pago num pacote com 138 fraldas, eu pago $36, tá? O que eu também acho muito barato, né? Levando em consideração que é um neném. Então, tudo isso vai depender muito. Você tem filho? Você não tem filho? O filho é recém-nascido? Você vai dar ao seu filho o que você considera ser o melhor? Porque a maioria dos bebês aqui no Canadá sobrevive com a fralda da marca do mercado. Isso não mata ninguém, isso não tem nenhum problema, tá? Não, a qualidade você nota que é um pouco inferior, mas não é ruim, tá? Então eu poderia comprar a fralda da marca do mercado. Então, falar de custo de vida é muito complicado. Então, quando você vê um influenciador, uma influenciadora, quanto gastamos por mês no Canadá? As minhas compras deram $3.000, tá? Tem muita gente idiota na internet também, tá? Tem muita gente que quer passar uma realidade que nem vive, tá? Quando vê aí os 3.000, nem deu 3.000, né? E não é aquela compra que ele faz sempre. Ele faz aquela compra pra mostrar na internet, tá? Então, muito cuidado com isso, né? Eu sempre falo aqui, no Canadá tem muita gente, muito brasileiro que vem pra cá te enganando, né? Eu deixei de seguir um monte de gente, um monte de conta que eu vi que era só gente idiota, fazendo comercial de várias coisas. Ah, porque o nosso custo de vida, a gente não vive com menos de $5.000. Mas, gente, tem que entender que nem todo mundo tem $5.000 pra viver, né?
aqui no Canadá, muita gente que chega, estudante, no começo, você ganha ali 2 salários mínimos, tá? Você ganha ali uns $3.000, né? Juntando todo mundo da família, $4.000, todo mundo trabalhando, o que já dá pra viver confortável, tá? Mas, então, tem esse dilema de quanto você tem pra gastar, né? Quem estuda economia, né? Sabe, tem esse trade-off pra ser chique aqui, pra vocês verem que eu também sou inteligente, tá? O ser humano tem desejos ilimitados, né? Os consumidores têm desejos ilimitados, mas o dinheiro é limitado, tá? Então, a gente precisa realmente pensar nisso. Então, a gente tem um plano de celular, né? A gente não é o plano mais barato, já foi, né? Quando a gente chegou aqui, a gente usava o plano mais barato possível de telefone, mas aí a gente viu que dava para pagar um melhorzinho, tá? Já dá para dar um upgrade no telefone, mas tudo isso depende muito. Digamos, você quer um iPhone, você quer um Samsung, você quer um Motorola, tá? Então, tudo isso, tem muita gente chegando nova aqui no canal, né? E eu sou bem direto, tá? Não tem, aqui nesse canal é vida real, de verdade. Tem alguns amigos que estão chegando aqui perguntando sobre internet. Então, a gente usa aqui em casa, né? A gente usava a Rogers, tá? Quem conhece, ela é bem famosa aqui no Canadá. É uma internet muito boa. Tem telefone, internet e tal. Só que agora que a gente se mudou, né, de volta pra cá, na área desse apartamento não tem, né? E antes a gente pagava $60, não lembro quanto a gente tinha, mas a gente pagava $60 mensal. E agora a gente achou uma empresa, que é a única que tem, né, aqui disponível, e a gente tá pagando $100 pelo mesmo serviço. Então, já teve um aumento no nosso custo de vida. A gente não procurou isso, a gente não quis isso, mas não tinha o que fazer. Então, o custo de vida também é influenciado por isso, as condições que você tem. Obviamente que qualquer pessoa no mundo iria querer sempre o melhor, tá? E isso não tá errado. Queira sempre o melhor. Você não vai tomar o que é dos outros, você não vai roubar o que é dos outros, você não precisa derrubar ninguém para conseguir o melhor. Mas queira o melhor para você, para sua família, tá? Isso não é ganância. Isso é melhorar de vida, tá certo? E aí, dá para explicar mais ou menos por que eu não falo de custo de vida aqui tanto, tá? Eu vou voltar a postar mais vídeo com preços, né? Do mercado que a gente vai. A gente antes também fazia muita pesquisa de preço, até a gente notar que basicamente o preço era o mesmo, né? Quem tá aqui no Canadá, deixa aí nos comentários se você também tem essa sensação. A maioria dos mercados tem um preço bem tabelado, então pouquíssima coisa muda. Então não compensava, principalmente agora com o bebê, não compensava a gente sair andando de mercado em mercado, tá? Quem é pai, quem é mãe sabe que o tempo é muito curto com quem tem criança. Então esse vídeo mesmo eu tô gravando enquanto o neném tá dormindo, tá? E torcendo pra ele dormir pelo menos 1 hora, né? Pra dar tempo de editar, de organizar tudo. Então, se você chegou novo no canal, se você chegou nova no canal, muito obrigado, né? Fica por aqui, se inscreve, maratona e assiste vídeo, tem vídeo para todos os gostos. Deixa aqui nos comentários se você concorda comigo, tá? Se você gosta desse tipo de vídeo de custo de vida, de compras. Eu sei que muita gente gosta, eu gosto, tá, de assistir, mas é sabendo que é uma base, tá? Sabendo que depende de muitos fatores, depende da realidade, né? Tem gente que chega aqui no Canadá com muita grana. Eu tenho amigos próximos que chegaram aqui com muita grana, e isso é muito massa. Mas também tenho amigos, e a nossa realidade é que gente que chegou aqui com quase nada, tá? Então, não se compare, tá certo? Não se compare e não fique buscando na vida dos outros algo pra você. A vida é sua, tá bom? Espelhe-se em você mesmo, porque você é maravilhoso, maravilhosa, tá certo? Então, fica por aqui. Eu vou organizar minha vida e eu te vejo no próximo vídeo, tá bom? Então, valeu demais, falou e fui! La 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 la.